Então, galera, sobre o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre serras para marcenaria, né? Serra, tudo que é tipo de serra. Serra, basicamente, ferramenta de corte, né? Todas elas. E a gente vai falar sobre... Enfim, vamos entrar fundo nesse assunto hoje. Né? Destrinchar o que é, para que serve, em que momento que você vai comprar a sua serra. Enfim, vou te ajudar aqui a escolher a sua serra ideal. Então, bora começar, que tem muita coisa para falar. Então, galera, meu nome é Gustavo Falcão, esse aqui é o canal Design Oficina. Seguinte, o que é a nossa aula de hoje? Sobre o que a gente vai falar? Bom, eu vou te orientar na escolha da sua primeira serra, ou das suas primeiras serras. Enfim, você vai entender melhor isso. Por que eu estou falando no singular e no plural? Será que eu tenho que comprar uma, Gustavo? Será que eu tenho que comprar mais de uma? Né? Será que uma que eu for comprar vai servir para tudo que eu for fazer? Vamos ver, vamos ver. Vamos lá, então basicamente a gente falar que tipos de serra existem, né, para que serve cada uma delas e por qual delas eu devo começar, né? Em qual delas eu devo investir o meu dinheiro, né? Qual delas eu devo comprar nesse primeiro momento da marcenaria criativa. Lembrando, galera, que o nosso foco é em quem está começando a fazer marcenaria, tá? Tá conhecendo aí, tá se entendendo, ainda tem aquelas dúvidas iniciais. Então, com certeza, essa dúvida é uma delas. Por que a gente está falando sobre isso? Então, as serras são as ferramentas de corte, certo? Na marcenaria, as ferramentas que a gente usa para cortar são as serras. O corte é uma das usinagens mais importantes da marcenaria. Se você não sabia dessa, deixa eu te explicar. Bom, praticamente todo o projeto começa com corte, né? Você vai começar com um pedaço de madeira grande e você vai começar cortando para dividir aquelas madeiras nas suas peças. E os cortes, eles podem ser responsáveis pelo bom acabamento, pelo bom alinhamento do seu projeto. Como assim? Bom, quando você corta as peças, se você não cortar elas no esquadro, né, as faces a 90 graus uma das outras, se você cortar tudo torto, depois quando você começa a fixar as peças do seu projeto, emendar uma peça na outra, seja uma mesa, um armário, uma cadeira, enfim, o que for que você vá fazer, o corte vai ser muito importante. Principalmente nesses casos, quando a gente tem várias peças que se fixam uma nas outras e vai formando o seu projeto. Tá? Porque se você tiver cortes tortos, fora do esquadro, que não estão bem alinhados, o seu projeto vai ter um resultado ruim. Tá? A consequência dele vai ser essa, você vai ficar com as peças todas, né, mal cortadas, digamos assim. Ó. Imagina que isso aqui é um pedaço de madeira. Aqui a minha lateral eu acabei de cortar. Tá? E aí esse corte ele saiu torto, seja para essa direção, ou seja o topo dele saiu meio inclinado assim. Imagina quando eu fixar, ó, imagina se a base do armário, ou então o tampo de uma mesa. Imagina quando eu fixar a lateral, ou do armário, ou da mesa. Se ficar torto, o corte, a lateral vai ser consequência do corte, porque a lateral está encostando no topo que eu acabei de cortar torto, beleza? Então você fazer um bom corte é muito importante para o resultado final do seu projeto. Por isso que corte, não só ele é muito frequente, muito usado, né? Uma das primeiras coisas que a gente faz, como também é extremamente importante. E também porque existem muitos tipos de serra, e para quem está começando, é normal ter essa dúvida. Qual serra escolher? Por qual delas eu devo optar, né? Beleza. Então deixa eu te dar um exemplo como foi comigo. É claro que tudo que eu vou falar aqui, pessoal, você não precisa levar, como é que eu vou explicar isso sem descrever? Você não precisa achar, pô, isso aí tem que fazer dessa forma. O Gustavo tá falando assim, assim. Não, eu vou te elucidar sobre o assunto, eu vou deixar isso mais claro para você entender melhor e tomar as suas decisões. Mas é claro que eu tenho as minhas indicações, tá bom? Como é que foi no meu começo, tá? Só para você ter uma ideia. Bom, eu lembro na época que eu não tinha máquina nenhuma, certo? As minhas únicas ferramentas eram ferramentas manuais, tá? E eu lembro de tentar fazer um monte de coisa com o que eu tinha ali. Eu tinha um arcozinho de serra, bem pequenininho, um negócio bem tosco, eu já vou até mostrar foto. E eu fazia algumas coisas meio... não saía muita coisa, tá? Não por causa da serra em si, mas pela falta de conhecimento. Na verdade, eu mal conhecia outras serras, eu não sabia de outros tipos e tudo mais. É claro que naquela época, sei lá, mais de 15 anos atrás, a variedade de coisas que existiam era muito pouca, sabe? Não tinha tanto foco, por exemplo, em um uso de robista como tem hoje em dia. Hoje você vê muita máquina que antigamente só tinha máquina profissional, você vê uma versão dela para o hobby, tá bom? Naquela época não era tão comum.
Beleza. E aí eu lembro de um momento que eu tava passeando naquela... Passeando é ótimo. Naquela loja que eu acho que a maioria das pessoas conhece, tem pelo Brasil inteiro, daquela Casa e Vídeo. Tava lá na Casa e Vídeo, né, meio de bobeira assim, olhei, eu vi um pacote, sei lá, um conjunto, né, que viu uma furadeira e uma serra tico-tico da Black Decker, vermelhinhas assim. Eu, caraca, porra, eu preciso disso. Cara, que maneiro, eu vou comprar isso. Tipo assim, eu tinha uma. Eu nem sei se eu tinha uma furadeira, eu acho que eu tinha uma furadeira meio mais ou menos, assim, meio veinha, que meu pai tinha me dado. Nem lembro muito bem se tinha ou não. Mas eu lembro que eu não tinha nenhuma serra elétrica, né? Serras sem ser manuais, né? Já vou também te explicar melhor esses tipos de serra. Mas aí eu vi essa serra tico-tico junto com a furadeira, comprei, e cara, aquilo pra mim foi um começo de tudo. Eu diria que eu comecei ali. Porque aquilo me ampliou muito, assim, não só as minhas possibilidades, como deu mais conforto para eu fazer um monte de coisa. Eu lembro que antes de eu realmente conhecer outros tipos de serra e poder ter a oportunidade de mexer com outros tipos de serra, eu só usava serra tico-tico para tudo. E lembro de eu falar pro meu pai, assim, uma vez ele tava cortando um negócio com serrote, eu falei, pô pai, esse negócio aí não serve pra nada. Usa serra tico-tico, muito melhor. Aí ele riu assim, não meu filho, não é bem assim, não é bem assim. Enfim, realmente não é bem assim, tá? A gente vai ver também que cada serra vai ter uma função. A gente vai, enfim, explicar melhor toda essa coisa, tá? E aí, num próximo momento, já usava muito a serra tico-tico, já fazia tudo que é projeto com serra tico-tico. Tava eu na casa de um amigo meu e vi parado num cantinho ali, ele que não mexia com marcenaria. Claro que naquela época ele morava com a mãe dele, eu também e tudo mais, e a mãe dele também não mexia com marcenaria. Eu falei, cara, que serra é essa? Que essa serra tá fazendo aqui? Eu falei, cara, que é isso? Você usa isso? Aí ele, minha mãe comprou uma vez fazer uns negócios, nem usa muito não. Aí eu, porra, me empresta. Quer me emprestar? Por favor, me empresta. Aí ele, não, lógico, cara, pode levar. E eu nunca tinha usado, não sabia usar. Mas já tinha, assim, já tinha visto uma situação ou outra de pessoas invertendo a serra. Nem lembro muito aonde, sabe? Porque eu não era uma pessoa de ver muitos vídeos na internet como eu sou hoje em dia, como imagino que você também seja. Mas em algum lugar eu já tinha visto aquilo, peguei aquela serra, usei algumas vezes sem saber o que fazer, sem guia, né? A serra circular manual, sem botar guia, sem nada. E eu inverti ela, botei debaixo da minha bancada mal e porcamente e usei algumas vezes e tudo mais. Ou seja, foi a próxima serra que eu tive contato, né? Que eu não comprei, tive contato até, enfim, eu tenho essa serra até hoje, tá aqui e uso quando preciso de uma serra circular manual. E um próximo contato que eu tive já foi mais pra frente na faculdade, que tinha várias máquinas legais, uma delas era uma serra de fita, né? Já vou te mostrar também se você não sabe o que é uma serra de fita. A serra de fita, sim, eu nunca tive, aliás já tive, mas naquele momento eu não tinha ela, né? Não era da minha oficina, mesmo que seja emprestada. Não, era lá da faculdade, mas eu tinha muito acesso, né? Acesso liberado e eu fazia tudo no negócio. Eu ganhei uma boa intimidade com a máquina, aprendi inclusive a trocar a serra, a soldar a serra que quebrava, né? Aprendi a fazer muita coisa, enfim. Maravilhosa a serra, realmente muito, muito legal. Mas eu também não tinha ainda noção por que se usava ela, por que se usava, por exemplo, uma serra circular de bancada, que foi a outra que eu fui ter contato em estágios e lá mesmo na faculdade, fui ganhando um pouquinho mais de experiência até abrir minha primeira oficina e comprar minha primeira serra circular de bancada. Então meio que foi uma evolução assim, né? De novo, claro, cada uma tem uma função, mas foi uma evolução que aconteceu comigo e eu acredito que isso se aplique muitas vezes a muita gente, tá bom? Você já vai entender por quê. Bom, vamos lá. E algumas inseguranças que surgem nesse momento, né, da gente escolher uma ferramenta, da gente estar começando na marcenaria. Quais inseguranças a gente pode citar aqui? Bom, pô, Gustavo, eu quero começar na marcenaria, mas eu não sei para que serve cada máquina. Eu não sei para que serve cada serra, qual é a diferença entre elas. O que eu faço? Né? Você vai sair daqui sabendo. Bom, eu quero fazer um investimento que vale a pena, não quero comprar qualquer coisa. E é isso, tá mais que certo, tá? Eu tenho medo de algumas máquinas, né? Elas parecem meio perigosas, então eu quero mais informação para perder esse medo, para entender melhor. E é isso aí também. A gente vai clarear um pouquinho melhor hoje, tá? E um jeito errado de proceder numa situação como essa. Bom, eu não faria isso. Eu não compraria qualquer serra sem o mínimo de orientação. Aliás, qualquer máquina. Tudo bem que tem umas máquinas que são realmente tão básicas, por exemplo, uma furadeira, que muitas vezes a gente tem em casa sem mesmo fazer marcenaria, porque a furadeira, por exemplo, serve para furar uma parede, né? Muitas vezes a gente tem uma furadeira para botar um quadro na parede, para pendurar uma prateleira, para resolver um problema. A furadeira é uma ferramenta
não sei se a palavra é básica não, mas ela é, não sei se versátil também é a palavra, mas é que a gente realmente costuma ter em casa para fazer pequenos serviços, né? Eu acho que a gente pode colocar dessa forma. Muita gente tem, tá? E eu sei que muita gente também que está assistindo a gente aqui também tem uma serra tico-tico, né? Já está além da furadeira, digamos assim, nessa evolução, se é que se pode chamar isso de evolução. Mas comigo também aconteceu dessa forma, tá? Eu comecei com uma furadeira, depois eu fui lá e, como eu falei para vocês, comprei uma serra tico-tico junto com uma furadeira, e aí depois foi lixadeira, que eu ganhei uma, depois uma parafusadeira, tupi laminadora, enfim. Foi meio que uma evolução, né? E eu acho que isso é um pouco natural. Eu já vou te falar por quê, tá? Eu vou dar algumas características das máquinas e por que eu acho que no início essa evolução é natural ser dessa forma que eu tô falando. Jeito certo de encarar. Primeiro, como eu falei, quero te falar sobre os tipos de serra. Vamos dividir em 3 grupos, tá bom? Quais são esses 3 grupos? Bom, a gente tem as ferramentas não elétricas, ou seja, o que a gente chama de ferramentas manuais. Sei lá, uma chave de fenda, um serrote, isso são ferramentas manuais, né? Claro que chave de fenda não é uma serra, mas eu estou dando exemplos aqui. Nós temos as ferramentas elétricas que são manuais. O que seria isso? A serra tico-tico, por exemplo, a furadeira, por exemplo, é uma máquina que ela é elétrica, ela é movida ao motor, né? Você liga na tomada, mas você opera a máquina segurando ela na mão, tá bom? E a gente tem um terceiro grupo, que são as ferramentas elétricas, mas que são estacionárias, né? O que a gente chama de máquinas estacionárias, que são aquelas que a gente segura madeira na nossa mão e a gente leva até a máquina para operar elas. Essas máquinas geralmente ficam no chão ou na bancada. A gente não segura a máquina para operar, ok? A gente segura a madeira, beleza? É claro que a gente tem que pôr, eventualmente, por exemplo, uma furadeira de bancada. É uma máquina estacionária que fica em cima da bancada e eu preciso apoiar a minha peça ali, segurar a minha peça de madeira e aí tem uma alavanca que eu abaixo a furadeira para fazer o corte, tá? Então, eventualmente, algumas máquinas estacionárias você tem que operar alguma manivela, alguma coisa ali naquela máquina, ok? Deu para entender essa diferença, pessoal? Então, retomando, ó, ferramentas manuais são aquelas que não são elétricas. Máquinas manuais são elétricas e operadas com a mão, você segura a máquina na mão. E máquinas estacionárias também são elétricas, mas são máquinas que ficam estacionadas, ou no chão ou na bancada. Beleza? Então é o seguinte, vamos começar a ver alguns tipos de serras manuais, né? Quer dizer, as ferramentas manuais, as não elétricas. Então, a gente tem diversos tipos aqui. Vamos começar com os serrotes. A gente tem o serrote comum, que ó, serrotão clássico da marcenaria, tá? E aí vamos lá, ó, eu vou abrir as ferramentas para vocês e aí depois eu vou passar falando de cada uma, comparar uma com a outra e dando as características, tá? Então temos o serrote comum, que eu botei entre parênteses ocidental, você já vai entender, porque tem uma outra categoria também, que é o serrote japonês, que a gente fala hoje em dia, né? O serrote japonês também não é tão antigo, pelo menos aqui no Brasil, né? Quanto o serrote comum, esse japonês já é uma coisa que vem de alguns anos para cá. Temos o serrote de costa, e aí tem 2 variações aqui, ó. Vou abrir o comum aqui, e tem um outro que é o serrote que o pessoal chama de serrote para rabo de andorinha. Rabo de andorinha, para quem não sabe, é um encaixe, tá? Um encaixe de madeira. É um encaixe complexo de fazer. E esse serrote aqui, ele mistura tanto o serrote de costa, que eu já vou dar a característica dele, quanto o serrote japonês, tá? Que também já vou dar. Então, vamos rapidinho aqui para eu voltar e falar sobre cada um. Tem esse serrote, que é o serrotinho dobrável, ou serrote de poda, tá? Serrote, enfim, mais usado para jardinagem, esse tipo de coisa. E agora temos os arco-serras. Arco-serra básico, tá? O comum. Temos esse arco-serra aqui, que é um mini arco-serra. Eu não sei exatamente como chamam esse arco-serra. Foi o meu primeiro arco-serra. E ó, não tenho saudade nenhuma desse cara aqui, tá? Já vou explicar melhor. E eu botei o mini arco-serra 2. Por quê? Porque isso aqui pra mim é um mini arco-serra, que é igual ao original, quer dizer, igual, formato muito parecido, só que ele é pequenininho. É muito legal esse serrotinho aqui, tá? Temos também o arco-serra para ourives. Esse arco-serra, vocês veem que é bem diferente, né? Tem umas regulagens aqui, ele regula aqui atrás também. E aí eu botei aqui essa subcategoria aqui, tá? Que não é um arco-serra, é uma ferramenta não elétrica, mas também não é manual, ela é estacionária, tá? Eu lembrei
dessa ferramenta aqui, que é muito interessante mesmo. Que é o quê? Isso aqui chama meia esquadria, serra meia esquadria, só que manual. Ela não é uma serra meia esquadria elétrica. Bom, seguinte, vou abrir esses dois aqui para a gente comparar, ó. Serrote comum e serrote japonês. Primeira grande diferença. O serrote comum, ele é um serrote que costuma ter a lâmina, né, essa parte de metal mais grossa, porque ele corta empurrando, tá? Não sei se você sabe disso, mas o dente dos serrotes, ele é virado para uma certa posição. No caso, esse serrote aqui, que é o comum ocidental, ele é virado na posição com que você corte empurrando. Então, quando você empurra, ele corta. Quando você puxa, você só está voltando com o movimento. Empurra cortando e volta. Empurra, empurra, empurra. Isso faz com que a lâmina precise ter uma certa espessura. Porque quando você empurra, se a lâmina for muito fina, ela vai dobrar e vai amassar e quebrar, tá? Ao contrário do serrote japonês. O serrote japonês, ele tem o dente virado ao contrário, digamos assim. Então, ele corta puxando, tá? Você empurra, tá? Voltando com o movimento, mas a pressão mesmo você faz quando puxa e ele realmente corta ali. Isso é uma das diferenças, tá? E aí, por consequência, também, a lâmina do serrote japonês, ela geralmente é mais fina, tá? Então você tem uma, digamos que uma interferência menor na sua madeira. Isso te dá um pouco mais de precisão também, tá? E vai servir para serviços um pouquinho mais delicados. Beleza, outra diferença vocês já estão vendo que é a pega, né? A pega do serrote que é ocidental, comum, ela é uma pega, sei lá, a posição dela dessa forma, ao contrário da pega do japonês, que é um mastro, digamos assim. Inclusive, você opera com uma mão, mas você consegue colocar as duas mãos ali no serrote japonês para fazer um serviço um pouquinho mais pesado, caso você prefira. Lembrando que ele vai cortar puxando, tá? E o serrote normal empurrando. Então, a diferença, além dessa, né, da direção do corte, a gente tem o cabo, que é realmente diferente, apesar de ter variações também. Agora, uma das características, para mim, que é a mais importante, e sendo muito sincera com você, eu fui descobrir há pouco tempo, tá? Alguns anos eu fui descobrir isso. Muitas vezes o serrote ocidental, quando você compra, ele não vem afiado, tá? Não vem com os dentes afiados, você precisa fazer a afiação. Eu até já vi um serrote da Irving, que é ocidental, né, nesse formato, que ele parecia, pelas fotos, vir afiado. Deixa eu botar aqui pra gente ver. Esse aqui, ó. Esse serrote, eu acho que, assim, pelas fotos, né, pelo escuro do dente, o dente parece ser um dente com travamento, né, cruzado. Então ele realmente parece vir afiado de fábrica. Mas, normalmente, pelo menos todos os serrotes que eu tive até hoje, não vinham com afiação de fábrica. Cara, isso é o terror. É por isso que eu nunca gostei de cortar com esse tipo de serrote. Por quê? Fazer afiação de serrote é um negócio chato, porque você tem que afiar todos os dentes, demorado e não é fácil, tá? Se você não afiar todos na mesma direção, você não vai afiar direito, vai ficar uma porcaria, você vai estragar o serrote. Então, é um negócio complicadinho, tá? Já o serrote japonês, reparem na emenda aqui, ó. A lâmina dele é uma lâmina que vem afiada de fábrica e você consegue trocar. É claro que assim, é meio... beleza, consegue trocar, mas uma das coisas mais caras nesse serrote é a lâmina. Então você tá trocando, você vai estar comprando mais da metade, eu acho, do serrote, tá? Mas você consegue trocar e ele já vem afiado de fábrica. Por isso que o corte dele é tão bom, o acabamento é tão interessante, tá? E esse é um dos motivos pelos quais eu sempre preferi o corte com arco serra do que com serrote comum. Porque o arco serra, apesar de ter uma serra mais fina, uma lâmina mais fina, ele não tem estabilidade, ou seja, ele tende a cortar torto, né? Se você não tiver as técnicas e tudo mais, se você não desenvolver as suas técnicas, ele tende a cortar torto. Mas eu desenvolvi as minhas técnicas ao longo dos anos, né? Ao longo do tempo, por quê? Ele é a mesma coisa que o japonês, a lógica. Ele vem tudo afiado de fábrica, os dentes. Acabou a afiação, você troca aquela partezinha, joga fora e compra outra. A diferença é que é muito mais barato que a lâmina do serrote japonês. Então, eu desenvolvi técnicas ali para conseguir cortar o mais reto possível com o arco serra. Para mim era infinitamente melhor do que usar os serrotes que eu tinha, que tinham os dentes grandes, grosseiros e sem afiação. Para mim aquilo ali era a minha última opção, sempre foi, nunca gostei de usar, tá? Então fica atento a isso na hora de você escolher o seu serrote também, beleza? Vamos entrar aqui no serrote de costa. Então, o serrote de costa, ele tem algumas características. Primeiro, dá uma olhada aqui na pegada. Ela não é tão reta em direção à lâmina, ela não é tão reta, não é assim, ela é mais inclinada, tá?
Em vez de ser assim, ela é mais inclinada. Outra coisa também, ela tem essa parte aqui de cima, ó, é um metal, um pedaço de metal bem grosso que envolve a lâmina. Isso aqui é bem grosso e serve para dar estabilidade para a lâmina, para não deixar a lâmina dobrar de jeito nenhum. E, se eu não me engano, ele é mais indicado para você fazer cortes realmente retos, cortes perpendiculares. Não sei se um encaixe, tá? Não sei se encaixe de madeira ele entraria. Mas os cortes mais realmente perpendiculares, bem retinhos. Ao contrário do serrote comum, que era usado para tudo, assim, para cortar madeira grosseiramente, sabe? Para separar uma tábua, separar um tronco, alguma coisa assim. Também era usado, enfim, bastante, antigamente, antes de chegar a esses outros modelos de serrote japonês, que realmente, para mim, desbancou muito os ocidentais. E esse outro modelo, como eu falei para vocês, ele mistura algumas características, ó. Essa estabilidade do serrote de costas com a lâmina e a pega do serrote japonês. Então você tem aqui muita qualidade de corte. Essa pega que, assim, para mim, não faz tanta diferença. Tem a pega assim ou a pega assim. Para mim, tanto faz. O importante é você ter a lâmina legal. Só que é o seguinte, essa pega ela não fica na frente da lâmina, tá? Quando o serrote comum, essa pega fica na frente da lâmina, ou seja, o seu corte ele vem até aqui só. A madeira bateu aqui, acabou o curso. Enquanto esse cara não, você tem um curso que pode ser um pouco mais longo, tá? Você pode ir e voltar de uma forma mais longa, digamos assim. Serrote dobrável. Por que eu botei esse serrote aqui? Ele não é indicado para marcenaria, ele é feito, né, para poda, para jardinagem. Eu só botei esse serrote, cara, porque é o seguinte, se eu não entendesse nada de marcenaria e estivesse começando, eu visse esse serrote aqui, eu ia querer comprar ele. Porque ele é muito maneiro, sabe? Tipo assim, esse negócio de dobrar, sabe? Eu sempre gostei de canivete, eu acho que muita gente que tem esse apreço pela marcenaria, por ferramentas manuais, por trabalhos manuais, também curte ferramentas de forma geral. E tem essa coisa, né? Enfim, de mecanismos e ferramentas. Então, isso me chamaria atenção de primeira e eu ia querer comprar esse negócio. Só que ia comprar completamente às escuras, ia comprar sem saber o que estava fazendo. Pelo que eu vi, esse cara tem os dentes muito grandes, apesar de parecer realmente ter uma fiação de fábrica. Tem os dentes muito grandes, o corte é grosseiro, porque ele não serve para te dar qualidade de corte, ele serve simplesmente para podar uma árvore, ou podar um galho, né? Galhos. E então, cara, não se empolga com esse negócio. E ele também é muito legal porque você pode dobrar e botar na caixa de ferramenta. E aí você não estraga o dente da serra, né? Ele fica guardadinho. Bacana, mas, enfim, esquece. Ok, então vamos agora para os arcos-serras. O arco-serra ele tem essa lâmina que a gente troca, vem com a fiação de fábrica. Eu acho extremamente confortável de operar e versátil, porque você tem lâmina para madeira, você tem lâmina para metal. Só que, quanto mais fina é a lâmina, então o arco-serra, enquanto tem, sei lá, e aí fina que eu tô falando não é mais na espessura, eu tô falando de fina de largura, tá? Quanto a gente tem uma lâmina de serrote que aí, sei lá, uns 10, 8 centímetros de largura, a do arco-serra ela tem 1,5 centímetros de largura, tá? Então ela é uma lâmina que é menos larga. Isso dá menos estabilidade para a lâmina e o corte tende a sair mais torto. Por isso que ele não é utilizado para você fazer altos trabalhos na marcenaria, né? Não é indicado para isso. Mas como eu falei, por ter essa fiação e o corte sair muito mais bem acabado, no meu caso, eu desenvolvi ali as minhas técnicas, estou sempre mostrando nos vídeos do meu canal, as minhas técnicas para fazer um bom corte com arco-serra, beleza? E aí eu acho que tem duas coisas aí num corte que vale muito a pena você se atentar. Inclusive até esqueci de falar isso, que é o seguinte, não só você precisa ter um corte no esquadro, ou seja, fazer aquele corte a 90 graus, né? Tanto em uma direção, como eu mostrei aqui, ó. Vamos lá, aqui tua placa de madeira. Esse cara aqui tem que estar a 90 graus desse, tá? Então você fez esse corte daqui, beleza, marcou com o esquadro e seguiu a linha. Aí tá a 90 graus. E outra coisa também é na espessura. Ó. Se a espessura sair torta assim ou assim, não é bom, tá? Não é legal. Então tem que ter essas duas coisas. E o arco-serra, você precisa de mais treinamento e mais técnica para você ter um bom resultado nesse sentido. Mas além disso, existe o acabamento que a lâmina deixa. Então, enquanto que um serrote ocidental sem a fiação deixa um acabamento terrível, o arco-serra deixa um acabamento legal. Tá? Então, eu preferia ter um acabamento legal e ir desenvolvendo minhas técnicas para ter um bom corte com esse serrote. Vindo aqui para outros tipos. Esse mini arco-serra aqui, ó, foi a primeira ferramenta de corte que eu tive, né? Eu lembro de uma maletinha que não tinha praticamente nada e tinha um carinha desse aqui. Tem umas situações que só ele salva, assim, porque como a lâmina, você não tem nada
colado nessa outra parte aqui da lâmina, ela é uma lâmina reta e livre, digamos assim, você consegue enfiar ela em alguns buracos e cortar coisas que você não consegue fazer com ferramenta nenhuma. Mas são situações super específicas. Como esse troço é baratinho, se você quiser comprar, legal. Mas, como eu falei, cara, eu não gosto disso, não tenho menor saudade, eu acho que tem outras formas também. Mas, eventualmente, ele pode te ajudar em uma coisa ou outra. E esse carinha aqui é um serrotinho que eu não lembro se eu comprei pela internet. A marca dele eu acho até que é Tridente, alguma coisa assim. Só que ele tem uma lâmina que é específica para ele, tá? Você prende ela na pressão, você afasta esses negocinhos amarelos e você prende ela na pressão. Ela tem 2 pininhos assim a lâmina. Mas, cara, ele é muito, muito, muito legal, porque a lâmina é super afiada e o corte é super delicado, sabe? Ah, eu gosto muito desse serrotinho, cara, é muito bom. Eu lembro uma época que eu fazia bijuteria de madeira, né? Vendia e tal, tinha uma marca de bijuteria de madeira. E eu sempre gostei de trabalhar muito à noite, né? E esse cara, ele me dava cortes rápidos, bem acabados, precisos, silêncio, nem precisa falar, né? Barulho nenhum, não fazer barulho nenhum. E, enfim, eu tenho um apego muito grande com esse serrotinho, tá? Só não é tão fácil, às vezes, de achar a lâmina dele, tá? Mas na internet a gente acha de tudo, né, pessoal? Vamos combinar. E finalizando, quase finalizando as nossas serras manuais, temos aqui o serrote de Orives, né? Esse serrote aqui, eu nunca fui de usar muito ele. Aliás, eu revivi um arco-serra desses que tava na minha maretinha lá de ferramenta, tava nas minhas coisas aqui. E eu só revivi ele porque eu ia começar a fazer algumas coisas com encaixe de madeira no meu canal. Um encaixe um pouco mais chatinho de entrar com outro tipo de lâmina. E qual é o segredo desse cara aqui? Olha a lâmina dele. Ela é tão fina que você nem entende qual é. Engraçado que quando eu vi essa lâmina, as lâminas pareciam um cabo de aço enrolado. Eu falei, cara, isso aqui não corta nada, isso não vai cortar nunca. Só que eu não tinha olhado mais de pertinho e visto que nesse cabo de aço, espécie de cabo de aço enrolado, né, um metal enrolado, tinha microdentes. E esse troço corta pra caramba. Qual é o segredo dele? Você consegue cortar de frente e de lado. Ele é feito para trabalhos hiper delicados, super, super, super delicados, olha só. E de muita curva, curva para cá, curva para lá. Sabe, se você quer fazer um negócio super rebuscado, às vezes você quer fazer um negocinho de madeira desse tamaninho, cheio de curva e detalhe e tal, esse cara aqui é o segredo, tá? Você faz um micro furinho, também tem que ter uma broca especial, né? Faz um micro furinho, bota a lâmina por dentro, depois você prende de um lado, prende de outro, e aí você vai fazendo aquele contorno, né, super delicado e tudo mais, né? Enfim, por isso que é para Orives, né? Orives que corta muito metal, bem delicadinho, mas é isso. É um serrote que te permite fazer cortes bem curvados, bem delicados e de lado também, né? Como eu falei, o negócio tem dente em volta da serra que é toda helicoidal, beleza? Bem interessante, mas eu também não tenho tanta prática com ele. E finalizando aqui, naquela subdivisão que eu falei para vocês, uma serra esquadria manual. Isso aqui, cara, para quem não tem espaço, não tá afim de investir numa serra meia esquadria elétrica, né? Que a gente já vai ver qual é legal. É legal. Eu não sei exatamente quanto é que tá custando um negócio desse, mas enfim, vamos lá. É bacana porque você consegue apoiar a sua madeira aqui, ó. Lembrando, tem a base e tem um encosto, né? Tem a basezinha e um encosto. Você apoia o seu pedaço de madeira e faz um corte. Não só 90 graus, como também a 45. Ele tá na posição de 45, né? Então isso aqui é bem legal e também tem lâmina para metal. Então você consegue cortar não só ripas e sarrafos de madeira, como você também consegue cortar metalon, tubo de metal, enfim, outras coisas de metal também, tá bom? Bem interessante. Bom, para quem ficou curioso, eu não uso muito porque eu tenho uma serra meia esquadria elétrica, né, que eu corto madeira e tudo mais, não me faz falta, manual, e eu não tenho muito espaço para botar. A verdade é essa, se eu tivesse bancada da com pau, uma oficina gigante, ele estaria ali funcionando, tá? Mas não é o caso. E é isso aí. Vou me despedindo agora. Um abraço para vocês.